Olá, você que acompanha o canal Henrique Ferrinho. Hoje eu vou falar sobre NNBF multiusuário, o famoso SMU, né, ou Unicable. Só que hoje nós vamos falar do NBF SCR. Nós temos outro tipo de NBF multiusuário, que é o DCSS, que é um outro tipo de NBF multiusuário. Este NBF, o SCR, ele tem uma vantagem de você puxar um único cabo, né, através da saída, caso você queira conectar dois ou mais receptores. Diferente do Universal, o Universal, por exemplo, se você quiser utilizar dois receptores, você tem que usar um NBF duplo, né? E cada saída você tem que conectar para um receptor. Então você vai passar dois cabos. Esse não. Esse aqui você vai puxar um cabo, lá vai sair do NBF, e aí você vai utilizar um divisor de 1 para 2, né? Para poder funcionar. E além disso, você precisa configurar uma frequência central. Eu vou fazer um vídeo à parte mostrando isso na prática, ok? E para isso, na questão do divisor, você precisa utilizar um divisor de no mínimo 2150 MHz. Por quê? Porque este NBF, a frequência mais alta é 12.750 e o oscilador local dele é de 10.600. Então, se você pegar 12.750 menos 10.600, dá os 2.150 MHz, ok? Este NBF ele contempla tanto a frequência baixa quanto a frequência alta da banda KU, que no caso é de 10.700 até 12.750 MHz. O oscilador local dele é de 950 na baixa, 10.600 na alta. Importante, existem NBFs SR que ele só contempla a frequência alta, 10.600. Ele não contempla a baixa. Por que eu estou falando isso? Porque a frequência baixa ela vai de 10.700 até 11.700. Então, por exemplo, se você utilizar no satélite 43W, que é o Sky B1, que ele só contempla a baixa, ele não vai funcionar, ok? Então, muito cuidado quando você verificar o LNBF. O LNBF geralmente ele contém essa informação. Caso não tenha, aí você precisa verificar no fabricante qual o oscilador local dele, né? Infelizmente, a gente tem muito LNBFs no mercado que ele não possui essa informação. Não possui nem na embalagem, nem no NBF, nem no fabricante. Então, essa é uma crítica aí para esses fabricantes aí que comercializam esse produto, né, e não fornecem essa informação. Mas o SR ele contempla essa faixa 950 na baixa, na alta 10.600. E aí vem a frequência central, é aquilo que eu havia dito anteriormente. Então, para cada receptor, você precisa configurar uma frequência central nela. Então, assim, o que eu sugiro aqui é o seguinte: geralmente, alguns divisores, eles possuem lá saída 1, saída 2, Alt 1, Alt 2. Então, por exemplo, se na saída 1 do lado do divisor você utilizar, aí você coloca a frequência 1. Se você utiliza a saída 2, 1420, 1640, 2040, é a forma mais fácil de você poder configurar esses receptores nesse sistema. O importante, caso você utilize dois receptores utilizando a mesma frequência, vai parar todo o sistema. Então você não vai conseguir, não vai ter sinal e aí os outros receptores que estão conectados não vão funcionar. Outro detalhe, além disso, caso você tenha uma configuração incorreta em um dos receptores na saída do divisor, você também mata o sistema. Então muito cuidado para quando você for fazer essa configuração. Existem receptores, por exemplo, os receptores da operadora Claro, que o que ele faz? Ele pega, ele verifica qual saída
tá livre, né, a entrada. Então, por exemplo, a Claro ela começa do 4 para o 1, em ordem decrescente. Então, por exemplo, ele vai ver lá, por exemplo, se um receptor não estiver utilizando essa frequência aqui, ele vai sintonizar nessa frequência. Se tiver, aí ele vai para a próxima, vai para 3, assim sucessivamente, até a primeira. E aí existem outros receptores que você precisa configurar isso manualmente. Então aí você precisa se atentar, né, na questão do receptor. Foi por isso que eu falei que se você utilizar um receptor que tenha lá a numeração da saída, perdão, o divisor, aí você tiver a numeração, então aí você configura. Então, novamente, saída 1, né, você configura 1210. Saída 2, 1420. Saída 3, 1640. E saída 4, 2040. Existem NBFs, ESSEC, que tem mais de 4. Então, assim, aí você precisa verificar qual a frequência central utilizada nela. Aqui eu só peguei esses 4 aqui como exemplo, mas existem NBFs ESSEC que eles utilizam outras frequências aqui. Mas, por exemplo, as padrões são essas: 1210, 1420, 1640, 2040. Agora eu vou falar dos tipos de NBFS-CR, né, os principais. Neste, por exemplo, ele tem uma saída SR e tem uma saída Legacy. A saída SR, na maioria dos fabricantes comercializados, ele tem essa saída dourada aqui. Outros, ela é prateada e na parte aqui onde está branco aqui do conector central, ela é alaranjada. Então, nesse aqui você consegue conectar até 4 receptores, né? E aí você tem essa saída aqui, o Legacy, né? Que é a saída universal. Então você pode utilizar para duas situações. A primeira situação, caso você já tenha as 4 saídas lotadas aqui, você pode utilizar a quinta, que é a saída universal. A segunda situação é, se você utilizar um receptor ou um medidor de campo que não seja compatível com esse tipo de sistema, que o SR, aí você utiliza essa saída aqui. Então aí no total você consegue conectar até 5 receptores neste sistema aqui. Este aqui ele já tem um adicional do anterior. Esse aqui ele já tem uma entrada Terra aqui, que é a entrada terrestre, que é para você utilizar no sinal digital, né? O sistema UIVHF. Então, na verdade, ele não é uma saída, ele é uma entrada. Então, aqui onde está o Terra, aqui, você vai ver o cabo lá da antena, você vai conectar aqui, e aí ele vai misturar no NBF, e aí na saída você utiliza aqui no SR. A vantagem neste caso aqui é que você não precisa utilizar diplexer para misturar. Você só vai utilizar diplexer na seguinte situação: se o receptor não tiver entrada U ou VHF, aí nesse caso aqui você utiliza o diplexer, que é para separar. Mas para misturar você não precisa, neste caso aqui, ok? Então ele também tem entrada aqui, o Legacy para cima universal, como eu já havia explicado. Este aqui, ele já não tem a entrada UIVHF, né, a entrada terrestre, mas você tem duas entradas universais aqui. Então aí você conecta até 6 receptores neste LNBF. Este aqui você já tem 3 entradas aqui, desculpa, 3 saídas, né? E aí você conecta até 7 receptores, o SR mais 3 universais. Este aqui você já conecta até 8 receptores, né? O SR, o dourado, mais 4 universais.
Este aqui, ó, já é um, tem dois diferenciais. Esse é aquele caso que eu falei do conector, ó. Esse aqui, ó, já não é dourado. Esse aqui já é o prateado, conector central alaranjado. E aqui eu tenho duas saídas universais. Só que qual que é o diferencial desse aqui? Esse aqui você já conecta até 8 receptores, né, com este NMBF. Então, nessa saída aqui você pode conectar até 8 receptores com os mais dois universais até 10 receptores. E este aqui ele já é mais avançado. Esse aqui, ó, entre a saída SR, você conecta até 24 receptores e você ainda tem mais duas saídas universais, totalizando até 26 receptores. Então, esse NBF você conecta incríveis 26 receptores, né? Então, aí numa coletiva você pode utilizar esse NBF. No caso aqui, esses NBFs, eles são, a maioria deles não são comercializados no Brasil, tá? O único que é comercializado é aquele que eu mostrei que possuía a entrada terrestre. Os demais aqui que eu mostrei só são comercializados na Europa ou na China, aí você tem que importar. Geralmente na Amazon você consegue encontrar esses NBFs aqui. Esse sistema SCR, ele é geralmente o universal para você utilizar divisor. Então, a maioria dos receptores que são vendidos no mercado que possui esse sistema SCR, eles são compatíveis, ok? Então, é só para vocês entenderem. De, de resto, gente, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo, né, para seus amigos, você que é técnico, que queira, né, compartilhar esse vídeo, se esclareceu a sua dúvida, coloque nos comentários, né, eu fico muito agradecido. E por hoje é só. Obrigado e até a próxima.